em nosso canal 835 receitas e muitas delas estão sendo solicitadas para nós gravarmos. Nós fizemos uma playlist com 12 receitas que estão sendo muito solicitadas e já temos no canal. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são 8 sabores diferentes de gelatina. Tem gente que fala assim, vou fazer só de 4 sabores, que já dá cor. Mas é bom fazer sabores diferentes, que dá um gosto muito bom na nossa receita. Nós vamos fazer um sabor de abacaxi, cereja, uva, maracujá, morango, framboesa, amora e limão. Vamos usar também 2 pacotes de gelatina sem sabor e incolor. É muito importante usar essa gelatina aqui, porque ela que vai dar liga para a nossa receita ficar bem consistente. Vamos usar também uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e, opcional, um vidro de leite de coco. Fica muito gostoso colocar o leite de coco. Então, esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita gelatina mosaico. Nós vamos fazer a nossa gelatina de uma maneira diferente para ela ficar mais consistente. Na caixinha fala para você colocar 250 ml de água quente e 250 de água fria. Essa receita eu aprendi e faço dela sempre desse jeito. Nós colocamos somente 250 ml de água quente. Nós não colocamos água fria. E vamos mexendo aqui até nós vermos que já dissolveu todo o pó. Agora que nós já dissolvemos a nossa gelatina, nós vamos colocar num pote e vamos colocar para gelar. Nós vamos fazer assim com todos os sabores em potes diferentes e vamos colocar para gelar por 2 horas. Nós fizemos cada sabor de gelatina em potinho separado. Depois nós deixamos esfriar e colocamos na geladeira. Não pode colocar quente na geladeira, não. Então, nós deixamos por 2 horas. Vocês olhando assim, parece que é a mesma coisa, mas não é não. O aroma é diferente. Cereja, framboesa, uva, morango, amora, limão, o abacaxi, maracujá, que parece a mesma coisa, mas são sabores diferentes. Então, por isso que é bom fazer sabores variados. Então, agora nós vamos cortar em pedaços. Agora nós vamos pegar uma tigela e vamos colocar na tigela, olha. Nós vamos fazer assim com todas elas, olha. Olha que bonito que ficou, gente, olha. A minha mãe não chamava isso de mosaico, não. Ela chamava de bolo de gelatina colorida. Agora nós vamos reservar a nossa gelatina. Aqui tem um copo de água morna. Nós vamos colocar 6 colheres de água morna, mais para quente do que fria, tá, gente? Agora nós vamos mexer assim, até dissolver essa gelatina incolor e sem sabor, tá, gente? Nós dissolvemos a gelatina incolor e sem sabor na água morna. Não pode ser água quente fervendo não, tá, gente? Nem água fria. Tem que ser uma água morna, mais para quente. Então agora nós vamos colocar no liquidificador esses ingredientes aqui, olha. Nós vamos bater agora por 2 minutos. Agora nós vamos misturar na gelatina esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos colocando o creme misturado na gelatina. E mesmo a gelatina estando consistente, nós temos que mexer devagar para ela não desmanchar. Então misturamos bem. Agora nós vamos pegar uma forma de pudim e vamos despejar. Mas antes, para ele não agarrar na forma, nós pegamos a forma e passamos uma água nela. Mesmo se a forma de pudim for de plástico,
É bom nós passarmos a água assim, tá? Tiramos todo o excesso da água. E agora nós despejamos a nossa receita na forma. E agora nós vamos acertando assim, para ficar igual todos os lados. Depois ele vai gelar, vai ficar na consistência de um pudim. Agora nós vamos levar à geladeira por 2 horas, para ele ficar bem consistente. Já se passaram 2 horas que nós deixamos a nossa gelatina na geladeira. Deu para ela ficar bem consistente, gente, olha. Nós vamos passar a espátula em volta assim, para ela soltar bem. Nós fazemos assim para descolar. Agora nós vamos desenformar a nossa gelatina com cuidado. Muito bonita, olha, consistente. Nós gostamos de colocar vários sabores de gelatina, porque fica um aroma muito delicioso, um sabor muito gostoso. Você fazia assim com sabores variados. Agora nós vamos partir para vocês verem a consistência que ficou. Além de bonita, essa receita, ela exala um aroma delicioso, uma mistura de todos os sabores da gelatina que nós colocamos. Então esta é a nossa receita de hoje, gelatina mosaico. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós vamos usar na nossa receita meio copo de margarina ou manteiga derretida, 300 gramas de biscoito de amido de milho. Vamos usar uma caixa de creme de leite, meio copo de leite comum, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de amido de milho e uma gema. Vamos usar um envelope de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Aqui ela já está hidratada. É muito importante essa gelatina para dar consistência à nossa receita. Vamos usar 2 caixinhas de 35 gramas de gelatina sabor morango, que nós vamos usar meio litro d'água para ficar bem consistente. E aqui nós temos 1 quilo de morango, então nós vamos cortá-los ao meio. Nós separamos os maiores, que nós vamos colocar do lado para enfeitar, e os menores vamos colocar no meio. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos triturar as bolachas no liquidificador. Aí, gente, fica assim. Agora nós vamos fazer assim com todas as bolachas. Bolacha ou biscoito, cada região fala um nome, mas é a mesma coisa. Então nós terminamos de triturar as bolachas de amido de milho no liquidificador. Agora vamos misturar a manteiga derretida. Pode ser manteiga ou margarina, que a função dela aqui é para umedecer o biscoito ou bolacha. Agora nós vamos ficar fazendo assim com as mãos, olha, como se estivesse beliscando a massa. Com isso, o calor das nossas mãos vai fazer com que umedeça esta mistura. Nós sabemos que está no ponto que nós queremos, quando nós apertamos assim com a mão, olha, e fica duro. Agora nós pegamos uma forma de abrir. Se você não tiver a forma de abrir, você pode fazer numa forma transparente, numa forma de vidro. Então nós vamos colocando assim, forrando a forma. Nós forramos todo o fundo da forma. Nós não vamos levar ao forno não. Esta receita não precisa de levar para pré-assar esta massa não. Reservamos. Agora nós vamos fazer o creme. Vamos dissolver o amido de milho no meio copo de leite. Despejamos no liquidificador o leite, o creme de leite. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a gema de ovo, a manteiga e a gelatina incolor e sem sabor, já hidratada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar na forma
esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos levar à geladeira por apenas 15 minutos, só para ele ficar um pouco consistente, para depois nós colocarmos o morango. Aqui nós temos 2 caixinhas de gelatina de morango, 35 gramas cada uma. Se for seguir as instruções da caixa, nós vamos colocar meio litro de água quente e meio litro de água fria. Mas para ela ficar mais consistente, nós vamos colocar somente água quente. Misturamos. Vamos deixar ela esfriar. Aqui, gente, tem que ficar nessa consistência assim, olha. Um pouco cremosa. Agora nós vamos pegar os morangos maiores e vamos colocar assim nos cantos em pé. Nós afundamos assim pela metade. Vamos fazer assim por toda a forma. Então nós terminamos de colocar os morangos cortados ao meio, como se fosse uma cerquinha. Olha que ficou bonito, gente. Agora esses outros menores nós vamos colocar aqui, olha. Colocamos o inteiro no meio e vamos colocar os menores assim. Nós terminamos de colocar os morangos por cima do nosso creme que está aqui nessa forma. Nós apertamos assim para afundar bem. Este creme que está por baixo, ele está consistente, que ele ficou na geladeira. E a gelatina já esfriou. Então nós vamos colocando devagar a gelatina por cima dos morangos. Ela não vai se misturar com o creme, porque o creme já está um pouco consistente. Essa é a parte mais importante da receita. Se você colocar a gelatina quente por cima desses morangos, você estraga tudo que você fez até agora. Agora nós vamos levar à geladeira por 12 horas, para a gelatina ficar bem consistente e facilitar o desenformar. Não é no congelador não, é na geladeira. Já se passaram 12 horas que a nossa receita estava na geladeira. Nós vamos passar uma espátula aqui no canto para facilitar o desenforme. Se vocês fizerem em forma de vidro, aí não precisa desenformar não, porque aí a forma é transparente, já aparece dos lados como fica bonito. Agora nós vamos desenformá-la. Olha como ficou bonita a nossa torta gelada, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que bonito que ficou. Olha aqui as divisões, olha. A massa de biscoito por baixo, o creme e a gelatina com os morangos por dentro. Olha aqui como fica, gente. Muito gostosa essa receita. Vale a pena esperar as 12 horas para ela ficar bem consistente. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta gelada de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo são meio copo de leite, 1 copo de açúcar refinado, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa do nosso bolo. Para nós fazermos o recheio do nosso bolo, nós vamos usar meio litro de leite, 3 gemas, 4 colheres de sopa de amido de milho, meio copo de açúcar, 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de leite condensado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para no recheio do nosso bolo. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa gelatina vai ser meio litro de água, 2 caixas de gelatina em pó, sabor de sua preferência. Aqui nós colocamos de limão. Você pode colocar de morango, cereja, framboesa, abacaxi, maracujá, o sabor de sua preferência. Vamos usar 2 litros de água, 3 envelopes de gelatina incolor e sem sabor e 1 copo de açúcar refinado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa calda de gelatina. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo
para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve, tá, gente? Nós vamos bater manualmente. Eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores como nós fazemos para bater as claras em neve. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Põe assim, olha, fica em pé, fica durinho, já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Vamos colocar uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar levemente. Olha que massa bonita, gente, olha. Agora nós vamos untar a forma para colocarmos a nossa massa. Não vamos colocar farinha de trigo não, só manteiga ou margarina. Agora nós vamos despejar a massa na forma já untada. Quando ela fica assim pra lá e pra cá, que ela já está no ponto, olha que massa boa, olha. Agora nós mexemos com a massa assim, devagar, bem levemente, para ela ficar bem no canto. Faz parte da receita, ela ficar assim bem no canto, tá? Olha. Agora nós vamos levar para assar no forno médio, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Primeiramente, nós vamos dissolver o amido de milho no leite. Então, vamos colocar em uma panela fora do fogo um pouco do leite e o amido de milho. Agora nós colocamos o restante do leite, colocamos o açúcar, sempre mexendo. Nós vamos colocar a farinha de trigo, mexendo bem para dissolver. Agora vamos colocar as gemas. Antes nós fazemos assim, para ficar muito mais fácil de desmanchar. Ó, pegamos um garfo, batemos assim, para ficar mais fácil. Despejamos, nós mexemos. Agora está faltando colocarmos a margarina ou manteiga. Agora, por último, vamos colocar o leite condensado. Nós misturamos todos os ingredientes fora do fogo. Agora que nós vamos levar ao fogo baixo, nós vamos mexer aqui agora no fogo baixo por uns 10 minutos até ferver. Quando ferver, nós apagamos o fogo. Lembrando a vocês que o nosso bolo está no forno. Aí, gente, já está fervendo, o creme já endureceu um pouco. Ele está fervendo, não precisa soltar do fundo da panela não. Aí nós apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar o creme esfriar em temperatura ambiente. Depois que ele estiver frio, nós vamos colocar na geladeira. Antes de colocarmos ele como recheio do nosso bolo. Olha como está bonito o nosso bolo, gente. 45 minutos certinho que ficou no forno. Vamos deixar esfriar, que está muito quente, tá?
Agora que o nosso bolo já está em temperatura ambiente, nós vamos fazer assim, olha. Vamos desenformá-lo. Se você não tiver essa forma de abrir, você pode usar qualquer forma, tá? Agora, gente, olha como nós vamos fazer, olha. O bolo está desse tamanho aqui. Nós vamos pegar, cortar ele assim bem rente, olha. Uns 8 milímetros só, menos de um dedo. Tá dando pra vocês verem aqui, olha. Agora nós separamos assim. Gente, essa parte aqui nós cortamos, vai ser o fundo do nosso bolo, olha. Essa outra parte aqui nós vamos dividi-la em duas partes. Só que nós queremos um bolo menor. Então vocês pegam a tampa de qualquer pote, de qualquer panela, para vocês medirem. Nós vamos cortar assim para ficar um bolo menor. Parece que é difícil, mas não é não, gente, olha. Então nós cortamos para ficar um bolo menor. Então vocês viram, né, gente? Então ficou um bolo menor e o maior. Olha aqui, cortado, olha. Tá dando para vocês verem, né? Agora esse daqui nós vamos cortar no meio. Olha aqui, gente, cortamos em duas partes. Então ficaram 3 partes de bolo, essa maior, esta aqui e esta. Agora nós vamos colocar o recheio. Nós vamos colocar agora o recheio nessa última parte aqui que vai ficar no fundo, só no meio. Com cuidado para não quebrar, nós colocamos essa outra parte aqui. Agora colocamos de novo mais um pouco de creme. Nesse segundo bolo, nós podemos colocar o recheio em toda a sua extensão, tá? Nele todo. Só o de baixo que nós colocamos só no meio dele. Agora nós vamos colocar a outra parte do nosso bolo. Devagar para não quebrar. E agora aqui por cima nós vamos colocar só um pouquinho de creme para cobrir o nosso bolo. Olha como ficou o nosso bolo, gente, olha, ficou assim. Agora você pode colocar para enfeitar morango, cereja, qualquer coisa que você quiser colocar. Nós vamos colocar cereja, mas pode colocar também o que você quiser, tá? Gente, nosso bolo não está pronto ainda não. É mais uma etapa que está pronta. Agora nós pegamos um pote, uma panela, qualquer coisa que você quiser. Você coloca assim, vai ficar fácil de colocar ele na forma de novo. Aí nós fechamos assim. Por isso que é bom usar essa forma, olha, para facilitar. Se você for usar uma forma comum, vai ficar muito difícil fazer essa receita. E essa forma aqui não é caro não, gente. Nessas lojas de conveniência de R$1,99, você encontra uma forma dessa muito barata, tá? Agora nós vamos levar assim do jeito que tá, olha, por 20 minutos no congelador ou no freezer. O nosso bolo está no congelador. Então nós vamos preparar a gelatina, que é a última etapa do nosso bolo. Nós vamos colocar a gelatina do sabor de nossa preferência. Colocamos na água fria. Mexemos assim para dissolver, tá? Nós fazemos normalmente, como fazemos na gelatina. Colocamos as 2 caixinhas e meio litro de água fria. E aqui nós temos 2 litros de água que está aquecida. Ela não está fervendo, não, ela está aquecida. Nós vamos despejar os 3 envelopes de gelatina sem sabor e incolor. Mexemos bem até desmanchar, tá? Então nós desmanchamos em 2 litros d'água a nossa gelatina sem sabor e incolor. Nós vamos colocar agora o açúcar. Nós vamos fazer uma calda de gelatina. Vamos mexer bem. E vamos misturar
a gelatina que nós fizemos no sabor de nossa preferência. Nós fizemos de limão, você pode fazer de framboesa, morango, uva, abacaxi, maracujá. Agora essa nossa calda de gelatina nós vamos levar ao fogo. Agora só vamos esperar aquecer um pouco e desligamos o fogo. Está pronta a nossa calda. Nós deixamos o nosso bolo 20 minutos no congelador. E a gelatina, depois que ela esfriou, nós colocamos na geladeira. Olha como é que tem que ser delicadamente, gente. Olha, nós vamos colocar só um pouquinho de gelatina nas beiradas. Tem que ser assim devagar. Não vamos colocar tudo, não. A gelatina não pode estar quente. Ela tem que estar na geladeira. Não dura e não mole, tá? Desse jeito assim. Vocês notam que a temperatura da gelatina e a temperatura do bolo estão fazendo com que não se misturem. Tem mais gelatina pronta. Mas nós vamos colocar só até nessa parte, não vamos cobrir agora não. Vamos levar de novo por mais 20 minutos no congelador. Depois desses 20 minutos, nós vamos cobrir com o restante da gelatina. Então, gente, nós acabamos de cobrir com a calda de gelatina o nosso bolo, olha. Então, agora nós vamos deixar no congelador por mais 15 minutos, somente para acabar de gelar, aí vai estar pronto o nosso bolo. Já se passaram 20 minutos da última vez que nós colocamos a última parte da calda de gelatina do nosso bolo. Agora nós vamos desenformá-lo. Já terminamos todas as etapas. Olha que bonito, gente, olha. Olha aqui como que ele fica, olha, o bolo fica dentro da gelatina, vocês estão vendo, olha. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha que bonito, gente, olha. Aqui, gente, o bolo, o creme e a gelatina. Então, gente, vocês podem fazer o sabor que quiserem, tanto da gelatina quanto do bolo. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo transparente. Algumas pessoas falam bolo de vidro. E depois o que sobrar vocês colocam na geladeira. Não precisa de ir ao congelador mais não. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um mamão deste tamanho aqui, olha. Aqui nós já temos picado. Esse aqui é de amostra para vocês verem o tamanho. Ele pesa mais ou menos meio quilo. Vamos usar também uma caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado. Aqui nós temos um envelope de gelatina incolor e sem sabor. E aqui nós temos 8 bombons picados. É bom você escolher um bombom de uma marca boa, tá, gente? Nós vamos usar também sorvete na nossa receita. Pode ser de qualquer sabor. Aqui nós temos sabor de creme. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer a gelatina incolor e sem sabor, conforme as instruções da embalagem. Nós vamos colocar no liquidificador o mamão picado. Pode ser mamão maduro, tá, gente? Bem maduro. O leite condensado, o creme de leite e vamos colocar a gelatina incolor e sem sabor. Agora nós vamos bater por 5 minutos, tá? Para ficar bem cremoso. Fica assim, gente, olha, bem cremoso, olha. Agora nós pegamos tacinhas ou potes. Nós vamos colocar no fundo a mistura que nós batemos no liquidificador. Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. Depois cobrimos assim. Vamos fazer assim com todos eles, olha. E afundamos.
Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. Agora nós vamos levar à geladeira por 2 horas, para ficar bem consistente. Já se passaram 2 horas que a nossa sobremesa está na geladeira. Hoje está muito calor aqui em nossa região, por isso que o sorvete não está muito durinho não, gente, olha. Então nós vamos colocar o sorvete aqui por cima. Uma dica muito importante para essa receita é colocar o sorvete somente na hora que for consumir, porque o mamão fica na geladeira e o sorvete no congelador. Então só vamos misturá-los na hora que for consumir. Nós podemos colocar em cima ou do lado a metade do bombom. E podemos jogar por cima assim, ó, alguns pedaços de chocolate para enfeitar, olha. Isso é opcional, tá? O chocolate aqui é pedaço do bombom, tá, gente? Nós vamos colocar lá nos ingredientes, no modo de fazer, as quantidades, abaixo do vídeo. Eu sempre peço para vocês dar uma olhadinha lá, que tá tudo explicadinho. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Hoje está muito calor aqui em nossa região, rapidinho o sorvete está derretendo. A nossa receita fica nessa consistência, olha. O nosso creme, olha. O creme de mamão fica assim, olha, fica bem cremoso. Nos dias de calor, então, é muito bom mesmo. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa com bombons. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura alta, porque eles têm que estar bem aquecidos para nós colocarmos a nossa receita. Nós vamos usar 2 caixas de leite condensado, a mesma medida de leite comum, 4 ovos inteiros e 1 colher de café de maizena. E vamos usar o papel laminado para cobrir, que vai ser cozido em banho-maria. E para fazer a nossa gelatina, nós vamos precisar de 2 litros de água e 6 gelatinas no sabor da sua preferência. E para fazermos a calda do nosso pudim, nós vamos usar 6 colheres de açúcar e 3 colheres de água para fazermos a calda. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita. Primeiramente nós vamos fazer a calda do nosso pudim. Nós vamos colocar o açúcar na forma que nós vamos fazer, olha. Muito cuidado para não queimar a mão, tá, gente? Nós só começamos a mexer no açúcar quando começa a derreter. Vamos mexendo até dissolver o açúcar. Agora nós vamos jogar 3 colheres de água. Quando nós jogamos a água, o açúcar pelota de novo, ele empedra. Então agora nós vamos deixar ferver até ficar uma calda bem grossa. Aqui, gente, ficou uma calda grossa, olha. Agora nós apagamos o fogo. Com muito cuidado para não se queimar, nós vamos untar a forma com a calda. Nós vamos bater o leite condensado, os ovos e 1 colher de café de maizena. Nós vamos bater por 5 minutos, tá? Agora nós vamos despejar na forma que nós untamos com a calda, olha. Nós vamos colocar no banho-maria. Nosso forno já está ligado, já está sendo aquecido. Agora nós colocamos água numa forma maior. Aqui eu vou pegar uma forma de pizza, mas vocês podem pegar uma panela, desde que seja maior do que a forma. Nós vamos colocar aqui dentro e vamos despejar o nosso creme para fazermos o nosso pudim de leite condensado no forno. Nós vamos colocar água, mas não pode colocar muito não, senão depois ela vai ferver. Pode apagar o fogo do forno. Nós colocamos assim pela metade da vasilha, olha. Nós vamos cobrir com papel alumínio. Agora nós vamos levar no forno, temperatura alta,
por 1h30. Nosso pudim ficou 1h30 no forno e nós sabemos que ele ficou cozido, que nós espetamos o palito e o palito saiu limpo. Agora nós deixamos ele em temperatura ambiente para desenformá-lo, porque se for desenformar quente, ele quebra. Nós passamos a espátula assim para facilitar. Ele está em temperatura ambiente, tá? Olha, gente, que bonito ficou o nosso pudim. Agora nós temos que deixar ele esfriar bem, porque se nós colocarmos a gelatina agora, aí não vai dar certo não. Então nós vamos colocá-lo na geladeira, para ele ficar bem consistente. Agora nós vamos fazer a nossa gelatina. Então nós vamos colocar água quente, gente, olha, saindo fumaça. Agora nós vamos mexer aqui até dissolver na água quente. Nós não vamos colocar água fria, porque a nossa gelatina, para ela ficar junto com o pudim, ela tem que ser bem consistente. Se colocar água fria, ela vai ficar muito mole. Ela vai ficar aqui no canto, esperando a temperatura ambiente, para depois nós misturarmos o pudim que está na geladeira. A nossa gelatina já está em temperatura ambiente. Então nós vamos colocar agora na geladeira por uns 20 minutos. Só para incorporar um pouco, para nós misturarmos o pudim. É muito importante a consistência da gelatina, para ela poder misturar, tá? Se nós misturarmos ela mole, ela derrete o pudim. Gente, a parte mais importante da nossa receita é essa. É a consistência do pudim e a consistência da gelatina. Agora nós vamos levar a geladeira por 4 horas. Olha como ficou bonito o nosso pudim de leite condensado no forno dentro da gelatina. Agora nós vamos desenformá-lo. Muito bonito, muito consistente. Eu falo para vocês, o segredo é colocar no ponto certo da consistência da gelatina para ela não desmanchar o pudim. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aí, gente, olha, ficou separado o pudim de leite condensado aqui, ó. E a gelatina. Aí não se misturaram, olha. Então essa é a nossa receita de hoje. Pudim de leite condensado no forno, dentro da gelatina. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 7 sabores de gelatina. Aqui nós temos o sabor morango, limão, amora, abacaxi, framboesa, maracujá e uva. Mas se vocês quiserem, pode fazer com menos sabores também, tá? Aqui nós temos uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em um pote nós vamos colocar a primeira gelatina. Nós vamos fazer de sabor morango primeiro, mas não tem ordem não. Pode colocar qualquer uma na frente que vocês quiserem, tá? Então nós vamos colocar meio copo, aqui tem 100 ml de água quente. Nós não seguimos as medidas que contém na embalagem da gelatina. Nós fazemos com menos água, para ficar uma gelatina mais consistente. Agora nós colocamos meio copo de água fria. Então foi meio copo de água quente e meio copo de água fria. Misturamos bem para dissolver todo o pó. Nós dissolvemos bem a gelatina. Nós vamos usar uma forma de plástico, mas vocês podem usar uma de alumínio, tá? Pode ser qualquer tipo. Nós não temos o costume de passar óleo na forma, não. Nós passamos somente água fria. Não precisa de passar óleo. Nós vamos colocar somente a metade da gelatina que nós fizemos agora.
Agora nós vamos levar ao congelador por 10 minutos, essa gelatina que está aqui na forma. Já tem quase 10 minutos que a nossa gelatina está no freezer. Então o restante que ficou aqui, nós misturamos bem. Nós vamos colocar 2 colheres de leite condensado. Misturamos. Essa aqui é a outra metade da caixa de gelatina, tá? A metade está no freezer e essa outra metade nós estamos colocando leite condensado e creme de leite. 2 colheres de creme de leite. Se vocês quiserem, pode colocar no lugar do creme de leite, leite de coco. Mas nós estamos acostumados a fazer com creme de leite e fica muito gostoso. Aí fica nessa tonalidade assim, olha. Agora nós misturamos a gelatina que já estava no congelador. Nós misturamos essa aqui que nós fizemos. Eu gosto de fazer assim para não furar a primeira, que se você despejar assim direto, você pode danificar a primeira que já está na forma e fazer um buraco. Então nós vamos colocando assim delicadamente. Agora essa segunda parte da gelatina que nós colocamos aqui, nós não levamos o congelador não, nós levamos a geladeira. Então assim, a primeira metade no congelador 10 minutos e a segunda metade na geladeira 20 minutos. Porque a primeira parte tem que congelar depressa, porque já está pronta aquela outra metade. Se demorar muito, vai endurecer, vai ficar consistente aquela metade que já está pronta. Somente a primeira gelatina é que nós levamos no congelador, para facilitar na hora que for desenformar. Nós podemos fazer várias misturas. Podemos fazer uma camada com creme de leite, leite condensado. A outra camada é só a água e a gelatina. Podemos variar ao nosso gosto. Por isso que essa receita é muito boa de fazer. Então nós estamos terminando de fazer a última camada da nossa gelatina arco-íris. Algumas camadas é só a água e a gelatina. E as outras tem o creme de leite e o leite condensado. Agora nós vamos levar à geladeira. Depois de 12 horas que nós vamos desenformá-la. Já se passaram 12 horas que a nossa gelatina estava na geladeira. Como eu falei com vocês, nós fizemos nessa forma de plástico. Mas você pode fazer uma de alumínio. Essa parte de baixo aqui, ó, nós fizemos só com a gelatina e a água. Essa segunda parte foi o mesmo sabor dessa gelatina aqui, com o creme de leite e o leite condensado. E aqui nós alternamos, olha. Um sabor tem o creme de leite e o leite condensado, a outra só tem a gelatina e a água. Essa tem o leite condensado e o creme de leite, e essa só a gelatina e a água. Que aí facilita e faz muito mais rápido. Muita gente não gosta de fazer essa receita porque fala que demora, mas fazendo desse jeito aqui vai bem mais rápido e fica muito saboroso. Nós pegamos uma espátula e passamos assim na beiradinha, olha, para facilitar desenformar. É muito importante para fazermos essa receita, nós colocarmos menos quantidade de água que tem escrito na embalagem. Se você fizer com a mesma quantidade que está na embalagem de gelatina, ela fica mole. Aí na hora que for desenformar, ela quebra. Então nós passamos a espátula para ajudar a desenformar. Agora nós vamos ver como ficou a nossa gelatina. Olha, gente, que linda! Como eu falei com vocês, esse jeito que nós fizemos é muito mais prático. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito bonita, né? E fazendo do jeito que nós ensinamos, não tem erro, tá, gente? Olha aqui, gente, como ficou bonito, separado as partes, olha. Então esta é a nossa receita de hoje.
Gelatina arco-íris. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de gelatina em pó no sabor da sua preferência. Aqui nós vamos usar o sabor morango. 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar, 75 gramas de queijo cremoso, cream cheese, 1 copo de água e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos dissolver a gelatina num copo de água quente. Vamos misturar bem. Agora que está bem dissolvido, nós vamos colocar no liquidificador. Vamos colocar o creme de leite. Agora vamos colocar o queijo e o açúcar. Agora nós vamos deixar bater por 5 minutos. Agora nós colocamos em tacinhas individuais. Agora nós vamos levar à geladeira por 4 horas, para ficar bem consistente. Depois de 4 horas é que nós vamos continuar a nossa receita. Já se passaram 4 horas que a nossa receita ficou na geladeira. Não foi congelador não, tá, gente? Na geladeira. Olha como fica bonito, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Parece um sorvete, mas não é. Olha aqui, nós enfeitamos cada um com enfeites diferentes de morango, várias sugestões. Olha a consistência que fica, olha, gente. Fica mais consistente do que um mousse e não fica gelado e tão cremoso quanto o sorvete. Por isso que é chamado falso sorvete. Nós batemos bastante no liquidificador. É muito importante isso. Ela pegar essa consistência, olha. Fica parecendo mesmo um sorvete. Por isso essa receita é chamada de falso sorvete. E depois você pode deixar na geladeira. Ela não vai no congelador, tá? Então essa é a nossa receita de hoje. Falso sorvete de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. A nossa receita de hoje, ela é realmente muito fácil, mas tem umas dicas que é bom dar para poder fazer com que ela fique melhor ainda. Primeiramente, nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite no congelador. E vamos também, a forma de pudim que você vai usar para fazer a nossa receita, você coloca no congelador também vazia, para ela ficar bem gelada, para quando você colocar o creme, facilitar ele gelar, tá? E os 3 ovos, se estiver na geladeira, você retira de lá uns 10 minutos antes de fazer a receita, para ele ficar em temperatura ambiente. Os ingredientes que nós vamos usar, além das 2 caixas de creme de leite que já está no congelador, nós vamos usar meio litro de leite, 1 caixa de leite condensado, 3 ovos separados, 3 claras e as 3 gemas, tá? Nós vamos fazer elas separados. 5 colheres de açúcar, 3 colheres de achocolatado e aqui tem 3 colheres de água. E aqui para decorar nosso sorvete, isso é opcional, morango e cereja. É opcional, porque essa receita, ela geralmente é usada no final de ano, Natal e Ano Novo. Tem gente que chama essa receita cassata de Ano Novo, outros chamam de pudim de Natal. Nós conhecemos como bolo de sorvete.
Mas é tudo a mesma receita, tá? Por isso, se você quiser decorar ela melhor, você pode colocar, olha, uma festa, final de ano, Natal e Ano Novo, é uma receita típica de final de ano. Então, você decora assim. Então, esses são os ingredientes da nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer uma calda. Então, nós vamos jogar, olha, 3 colheres de chocolate com as 3 colheres de sopa de água. Nós vamos mexendo assim fora do fogo para misturar, olha. Aí, gente, quando fica assim, olha, nós vamos levar o fogo baixo agora para derreter. Nós colocamos assim no fogo baixo para derreter o chocolate e fazermos uma calda. Aqui, olha, já derreteu o chocolate, olha. Aí, fica uma calda grossa assim, olha. Nós apagamos o fogo. Agora, nós pegamos a forma que está no congelador. Agora, essa forma aqui que está no congelador, nós vamos jogar essa calda nela, olha. Sabe por que nós vamos colocar a calda agora? Que ela vai ser para forrar a forma. Aí vamos mexendo assim, olha. Vamos fazendo movimentos assim, ó. Para esparramar toda essa calda aqui, ó, na forma, tá? Vamos mexendo assim, ó. Batendo assim, ó, aí a calda vai andando, tá? Pode pegar o auxílio de uma colher também, ó. Fazemos assim, ó. Vamos misturar todinho essa calda aqui, ó, na forma, tá? Aqui, a nossa forma tem que ficar assim, olha. Toda untada com a calda de chocolate, tá? No meio aqui, nas beiradas. Agora nós vamos levar essa forma no congelador. Ela vai ficar no congelador de novo. Agora, numa nova etapa da nossa receita, nós vamos bater no liquidificador meio litro de leite, uma caixa de leite condensado e as 3 gemas. Então, para o nosso sorvete não ficar com gosto de gema de ovo, nós vamos peneirar ela, tá? Agora nós vamos bater o leite, uma caixa de leite condensado e as 3 gemas peneiradas. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Então agora nós pegamos essa mistura aqui que nós fizemos, vamos colocar numa panelinha, olha. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até engrossar, tá? Essa mistura que nós batemos no liquidificador. Não pode parar de mexer. Se parar de mexer, vai empelotar. Então nós vamos ficar 10 minutos mexendo aqui no fogo baixo, tá? Esse aqui vai ser o creme, a base principal do nosso sorvete. Aí borbulhando, tá vendo? Olha. Aí nós apagamos o fogo. Tá? Esse é o ponto. Quando começa a borbulhar, nós apagamos, tá? Deixa assim destampado para ele esfriar um pouco. Não vamos mexer nele agora quente, não. Tem que deixar ele esfriar, tá? Para a próxima etapa. Agora, nós vamos bater as claras em neve. Se você tiver batedeira, você pode bater na batedeira as 3 claras, tá? Nós vamos bater na mão para vocês verem como que fica tão bom quanto se estivesse batendo na batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos em nosso programa é o liquidificador. Nós separamos em 2 pratos, olha, são 3 ovos, tá? Então nós começamos a bater assim, olha. Tá quase pronto, gente, olha, mais um pouquinho que nós batemos vai estar em ponto de neve, olha. Aí, já está em ponto de neve, olha. Agora vamos fazer a mesma coisa com o restante da clara. Aqui, gente, terminamos também essa parte, olha. Agora nós vamos colocar numa tigela as claras batidas, olha, em ponto de neve. Agora nós vamos misturar o açúcar, pouco a pouco assim, batendo, olha. Agora vamos batendo assim até virar ponto de suspiro, tá? Viu como é fácil, gente? Olha, só batendo assim no fundo da tigela, olha. Agora, lembra que eu falei com vocês que o creme de leite nós íamos colocar na geladeira, olha. Se você for fazer com creme de leite de lata, você tem que tirar o soro, tá? Mas aqui nós usamos de caixinha. Aí vamos mexer de novo, tá? Pra ficar uma mistura homogênea. Agora, o creme que nós deixamos esfriando, esse creme aqui, olha, ele tem que estar morno, tá? Não pode estar quente, não. Então, agora nós vamos misturar, nós pegamos uma tigela maior, despejamos numa outra tigela. Agora nós pegamos esta outra mistura aqui, esse outro creme. Agora nós vamos mexendo assim devagar, olha.
para ficar uma mistura bem homogênea. Nós chamamos de bolo de sorvete, mas isso não é um bolo, não leva farinha de trigo, não leva massa. É só creme mesmo. Agora nós despejamos na forma. É importante enchermos bastante a forma, tá, gente? Para ficar mais fácil na hora de desenformar. Agora nós vamos levar nosso bolo de sorvete por 12 horas no congelador. Já se passaram 12 horas. Olha aqui como ele ficou consistente, gente, olha. Nós colocamos esse papel transparente aqui, olha, que é para não dar gelo por cima, tá? Agora, para facilitar o desenformar, nós colocamos uma água quente, olha, molhamos um paninho e passamos por baixo dele, tá? Eu não gosto de colocar no fogo, não, porque depois ele pode aquecer demais e derreter o sorvete, que isso aqui é só sorvete, tá, gente? Chama bolo, mas é só sorvete, o formato que é de bolo. Então, nós passamos um pano por baixo para esquentar, para poder facilitar desenformar. Agora nós vamos virar. Vai ficar um pouco de chocolate na forma, tá? É normal um pouco de chocolate ficar na forma. Tá vendo aqui, olha, ficou? Olha que lindo, gente, olha. É normal ficar assim, tá? Agora nós pegamos o restante que ficou aqui, olha. Vocês veem que antes de tirar, eu falei com vocês que ia ficar na forma, tá? É normal, tá? Aí nós colocamos aqui, olha. Agora nós vamos enfeitar. Aí nós podemos colocar do jeito que quisermos, olha. Os morangos, tá? Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou consistente, cremoso o nosso sorvete. O sorvete, gente, olha. É muito gostoso. Vocês podem fazer para ceia de Natal, Ano Novo. Então essa foi a nossa receita de hoje, bolo de sorvete. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 caixas de leite condensado, a mesma medida de leite, nós medimos nas 2 caixas a mesma quantidade de leite, 4 ovos inteiros e 1 copo de chocolate em pó. Para fazer a calda do nosso pudim, nós vamos usar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 4 colheres de sopa de açúcar e 10 colheres de sopa de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, as 2 caixas de leite condensado, os ovos inteiros e o chocolate em pó. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Com a ajuda de um papel toalha, nós untamos com manteiga ou margarina uma forma maior, que nós fizemos com 2 caixas de leite condensado. Nós colocamos na forma a mistura que nós batemos no liquidificador. Como nós vamos fazer em banho-maria, nós pegamos uma panela ou uma forma que seja maior do que a forma onde está a mistura do pudim. Então nós colocamos assim. Aí nós pegamos água quente, já deixamos aquecido um pouco de água e colocamos até na metade mais ou menos da forma onde está a mistura, olha. Com muito cuidado para não queimar. Agora nós colocamos o papel alumínio com a parte brilhosa para dentro. Se vocês quiserem, pode colocar o papel alumínio antes de colocar na água, tá, gente? Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 90 minutos. 45 minutos nós vamos deixar com o papel alumínio cobrindo. E os outros 45 vai ser sem o papel alumínio. Já se passaram 90 minutos que o nosso pudim estava no forno. Ele ficou 45 minutos com papel alumínio
R$1,45 sem o papel alumínio. Nós sabemos que ele está no ponto que nós colocamos um palito assim, ó, e o palito saiu limpo. O nosso pudim já está em temperatura ambiente, mas nós não vamos desenformá-lo agora não, que ele pode quebrar. Agora nós vamos cobrir com plástico filme. Agora nós vamos levar à geladeira por no mínimo 12 horas, para ficar bem consistente o nosso pudim. Nós vamos fazer a calda quando tiver faltando pelo menos uma meia hora que nós vamos desenformar o nosso pudim. Em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar a água, o açúcar e o chocolate em pó. Agora nós vamos mexer aqui por uns 5 minutos até engrossar e estiver soltando do fundo da panela. Sempre no fogo baixo, tá, gente? Nós não paramos de mexer. Aí fica assim, gente, olha, tá soltando do fundo da panela assim, ó. Aí nós desligamos o fogo. Nós deixamos 12 horas na geladeira porque está muito calor. Quanto mais tempo ficar, é melhor. Agora nós vamos passar uma espátula para ajudar a desenformar. Olha aqui, gente, que bonito que ficou. Bem consistente. Agora nós vamos colocar a calda. Ela tem que estar em temperatura ambiente, olha. Não pode estar quente não, tá? Ficou bonito o nosso pudim, né, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Aqui, gente, como ficou consistente o nosso pudim, olha. Fica muito gostosa essa receita. É o pudim de leite condensado comum no sabor de chocolate. Então essa é a nossa receita de hoje. Pudim de leite condensado de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum e uma colher de café rasa de amido de milho. E nós vamos usar para fazer a calda meio copo de açúcar. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, os ovos e uma colher de café de amido de milho. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Agora nós vamos reservar essa mistura e vamos fazer a calda. Nós vamos fazer a nossa calda de caramelo. Nós despejamos meio copo de açúcar, fogo baixo, e vamos esperar derreter. Aí a gente começou a derreter o açúcar. Nós vamos fazer uma quantidade pouca de calda, porque nós vamos fazer o nosso pudim numa forma pequena. Se nós usarmos uma forma grande, não vai caber dentro da panela de pressão. Nós vamos misturando até derreter todo o açúcar. Aí já derreteu. Agora nós vamos jogar a água. Aí deixamos só um pouquinho para engrossar a calda, tá? Agora nós apagamos o fogo. A forma que nós vamos usar é essa pequena aqui, ó. Tá? Para ela caber dentro da panela de pressão. É muito fácil de ser encontrada, forma pequena assim. Então, com a calda ainda quente, nós vamos jogar ela na forma. Nós vamos rodando assim para untar a forma. Vocês notem que a calda já está engrossando. Temos que ser rápido. Agora nós despejamos o que nós batemos no liquidificador nesta forma. Agora nós pegamos um papel laminado, a parte brilhosa para dentro. E nós colocamos assim por cima da forma. Nós colocamos papel laminado porque senão pode ir água dentro do pudim. Para proteger o pudim, tá? Nós apertamos assim, ó.
Uma dica que eu quero dar para vocês, gente. Nós não podemos fazer essa receita em forma de plástico, não. Tem que ser forma de alumínio, tá? Tem que ser forma igual essa daqui, ó. Não pode ser forma de plástico, não. É muito importante isso. Uma forma de alumínio. Então, nós colocamos o papel alumínio cobrindo a forma. Nós vamos usar uma panela de pressão grande. Se você usar a panela pequena, a forma não vai caber dentro dela. Então, tem que ser uma forma pequena e a panela grande. E para colocarmos, nós fazemos assim, olha. Nós tombamos a panela. Olha, desse jeito, ó. Aí, vamos virando a panela assim, ó. Olha como é fácil. Aí, não entornou. Tá vendo como é fácil? Agora, olha as medidas, gente, de água que nós vamos colocar. Nós vamos despejar um copo de água nos cantinhos da panela. E mais meio copo. Então, 1,5 copo de água. Vocês prestem bem atenção nessas medidas e quantidades, que panela de pressão não é perigoso, só saber usar que não tem perigo, tá, gente? Só fecharmos bastante, assim, bem direitinho. Panela de pressão é muito útil, você sabendo usar não tem perigo, tá? Fechamos direitinho, tá bem vedada, olha. Aí nós vamos contar 10 minutos a partir do momento que começar a apitar. Então vamos levar ao fogo agora. Aqui, gente, começou a apitar o clima da panela de pressão agora. Então, nós vamos contar 10 minutos a partir de agora. Não podemos esquecer, não, tá? Já se passaram 10 minutos, o clima está chiando. Então, nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos mexer na panela, não. Vamos deixar ela esfriar sozinha. Só vamos abrir, depois que ela parar de fazer esse barulho, perder a pressão, que ela vai acabando de cozinhar o nosso pudim. Aqui, gente, já saiu toda a pressão da panela, olha. Então, nós vamos abrir. A panela já esfriou, gente, olha. Então, nós fazemos assim, olha. Viramos a panela e tiramos o pudim assim, ó. Tá? Ainda ficou um pouquinho de água, tá vendo? Não secou totalmente, não. Por isso que nós temos que deixar 10 minutos, que é o tempo para cozinhar o nosso pudim sem secar a água. Olha que bonito, gente. Então, nós fazemos assim, não é para desenformá-lo, não. É para facilitar na hora que for desenformar. Nós vamos levar à geladeira por 2 horas. Já se passaram 2 horas que o nosso pudim está na geladeira. Nós vamos fazer assim, para ajudar a desenformá-lo. Agora nós vamos desenformá-lo. Vocês viram como ficou bonito o nosso pudim, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que consistência, olha. Aqui, nem parece que foi feito na panela de pressão, né, gente? Parece que foi feito do modo convencional mesmo no forno aí. Olha aqui. Nós recebemos mais de 300 solicitações para esta receita, pudim de leite condensado na panela de pressão. Muito rápida, gasta pouco gás, fica muito saboroso. Então esta é a nossa receita de hoje. Pudim de leite condensado feito na panela de pressão. Uma receita muito gostosa, muito fácil e rápida de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 1 copo de chocolate em pó, 2 caixas de creme de leite, 3 ovos inteiros, 1 colher de manteiga ou margarina. Nós vamos usar também granulado à vontade para poder decorar a nossa receita e papel alumínio para cobrir o nosso pudim na hora que ir ao forno.
Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo, para depois nós colocarmos a nossa receita. Nós vamos bater no liquidificador as 2 caixas de creme de leite, o leite condensado, os ovos inteiros e a manteiga ou margarina. Nós vamos dar uma leve batida, depois nós colocamos o chocolate em pó. Agora nós tiramos o copo da base do liquidificador, colocamos o chocolate em pó e misturamos assim manualmente. Nós damos essa leve misturada, porque se formos bater o chocolate em pó, ele pode não se misturar bem. Agora que nós demos essa leve misturada, nós colocamos de novo no liquidificador e vamos bater por 5 minutos. Agora nós pegamos uma forma e untamos com manteiga ou margarina. Nós pegamos o papel toalha e passamos assim toda ela. Tem que ficar bem untada, tá, gente? Porque senão na hora que for desenformar, ele agarra. Agora nós despejamos. Essa nossa receita vai ser feita no banho-maria. Então nós vamos colocar água quente em uma panela ou forma maior do que essa daqui que está essa mistura que nós batemos no liquidificador. Tem que ser água quente, tá, gente? Nós vamos assar a nossa receita no forno pré-aquecido, 180 graus. Nós vamos colocar com papel laminado por cima. A parte mais brilhosa fica para dentro. Então nós terminamos de cobrir com papel alumínio a forma que está a massa do pudim. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido por 90 minutos. Nós vamos deixar 45 minutos com papel laminado, 45 minutos sem o papel laminado. Já se passaram 45 minutos que a nossa receita está no forno. E vamos colocar agora mais 45 minutos sem o papel laminado. Aí ela já começou a pegar consistência, ó, tá um pouquinho consistente. Já se passaram mais 45 minutos que o nosso pudim está no forno. Nós sabemos que ele está no ponto quando firma essa casquinha assim, olha, fica consistente por cima. E pelo tempo também que eu estou acostumada a fazer no meu forno. Agora nós vamos esperar ele esfriar, temperatura ambiente. E depois que ele esfriar, nós vamos levar à geladeira, na forma mesmo. O nosso brigadeirão ficou 6 horas na geladeira. Nós vamos passar a espátula assim para facilitar de se enformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita nossa receita, gente. Como falei com vocês, o brigadeirão é um pudim. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. Nós enfeitamos com chocolate granulado e colocamos algumas raspas de chocolate. Olha como ficou consistente, gente, olha. Brigadeirão é um pudim de chocolate, por isso que ele fica cremoso assim, olha. Ficou muito bonito. Então essa é a nossa receita de hoje, brigadeirão de forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de iogurte natural, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqui nós temos um envelope de suco em pó no sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó, pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência. Aqui nós vamos fazer de pêssego. E a cereja para enfeitar. É opcional. Se você não tiver também, não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o iogurte natural, o
creme de leite e o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber por que chama sobremesa de preguiçoso esta receita, porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar, gente, assim, bem cremoso. Dependendo da potência do seu liquidificador, pode demorar 2 minutos, 3, mas tem que ficar assim, bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido, então nós picamos e reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango, com abacaxi, com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso, gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer, essa quantidade aqui dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita, você vai fazendo aos poucos, uma por uma, tá, gente? Agora nós colocamos a fruta que nós picamos por cima do creme. Você pode fazer de morango também. Você pica o morango e coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata, mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas o pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim em todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo, porque quanto mais endurecido estiver o creme, mais gostosa fica a receita. A geladeira, tá, gente? Não é no congelador, não, na geladeira. Aqui, gente, nós deixamos por 2 horas, porque fica mais consistente, muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer, em 20 minutos ela já vai começando a ficar durinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E fazendo assim numa taça, cada um pega a sua quantidade, se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande, enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi, de morango. Muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso, vale a pena vocês fazerem. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa de preguiçoso. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. E sobremesas deliciosas, né, gente? Agora para as festas de final de ano, ou então para o lanche, muito saborosas mesmo. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e ativem o sininho para que vocês sejam notificados das nossas receitas quando forem postadas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.